Você já pensou em ter uma árvore frutífera no quintal, mas desistiu porque acha que vai dar muito trabalho? Pois saiba que existem várias árvores que dão frutas deliciosas quase sem precisar de cuidado nenhum. É como ter um pé de goiaba ou de limão que cresce sozinho, sem você precisar ficar regando todo dia ou podando toda hora. Neste texto, vamos mostrar 20 tipos de árvores frutíferas que são assim, resistentes, fáceis de cuidar e que dão frutas mesmo se você esquecer delas de vez em quando. A ideia aqui não é falar de plantas que nunca precisam de atenção, mas sim daquelas que sobrevivem bem mesmo quando a gente não tem tempo ou paciência para cuidar delas como um jardineiro profissional. São árvores que se adaptam ao clima, ao solo e até a períodos de seca, como aquelas que a gente vê crescendo em terrenos baldios ou nas beiras de estrada. Elas são perfeitas para quem quer frutas frescas em casa, mas não quer ter que ficar lembrando de adubar, regar ou proteger de pragas toda semana. Vamos começar entendendo por que algumas árvores precisam de menos cuidado. Imagine que você tem dois cachorros, um vira-lata e um daqueles de raça que precisa de banho toda semana, comida especial e remédios caros. O vira-lata, na maioria das vezes, se vira sozinho, come o que encontra e aguenta até um dia sem água. As árvores frutíferas fáceis de cuidar são como esses vira-latas, elas se adaptam, são resistentes e não dão trabalho. Já as árvores mais mimadas são como os cachorros de raça, precisam de atenção constante, senão adoecem ou param de dar frutas. Outra coisa importante é o clima. Se você mora num lugar muito frio, como no sul do Brasil, algumas árvores vão se dar melhor do que outras. Se mora no Nordeste, onde faz calor e chove pouco, outras árvores vão ser mais resistentes. Mas não se preocupe, vamos mostrar opções para todos os tipos de clima, desde o mais quente até o mais frio. Também vamos falar de árvores que crescem rápido e outras que demoram um pouco mais, mas que valem a pena pela qualidade das frutas. Agora, vamos às 20 árvores frutíferas que crescem quase sem cuidado. Vamos explicar cada uma de forma simples, como se estivéssemos conversando na porta de casa, tomando um café. Goiabeira. Essa é uma das mais fáceis. A goiabeira cresce em quase qualquer lugar do Brasil, aguenta seca e não precisa de solo perfeito. Se você jogar uma semente de goiaba no quintal, é bem capaz de ela brotar sozinha. As frutas são doces e cheias de vitamina C. O único cuidado é que, se você não colher as goiabas, os passarinhos e os insetos vão comer tudo antes. 2. Limoeiro. O limão é uma fruta que todo mundo usa, seja para temperar comida, fazer suco ou até limpar a casa. O limoeiro é resistente, mas gosta de sol e de água na medida certa. Se você plantar um pé de limão e esquecer dele por um tempo, ele provavelmente vai sobreviver, mas pode dar menos frutas. Mesmo assim, é uma árvore que não exige muito. 3. Mangueira. A mangueira é uma árvore grande e forte, que dá frutas deliciosas. Ela aguenta bem o calor e a seca, mas demora alguns anos para começar a dar manga. Depois que começa, porém, é só alegria, uma única árvore pode dar dezenas de mangas por ano. O único problema é que as mangas caem no chão e sujam, então é bom ter um espaço onde isso não seja um incômodo. 4. Jabuticabeira. Essa é uma árvore brasileira que dá frutas direto no tronco, o que é bem diferente e bonito. A jabuticabeira gosta de sol e de solo úmido, mas não encharcado. Se você plantar uma e regar de vez em quando, ela vai crescer e dar jabuticabas doces. O problema é que as jabuticabas atraem moscas, então é bom colher logo. 5. Bananeira. A bananeira não é exatamente uma árvore, mas muita gente acha que é. Ela cresce rápido e dá bananas sem precisar de muito cuidado. O único problema é que ela precisa de água e de um solo rico em nutrientes. Se você plantar uma bananeira e esquecer dela, ela pode até sobreviver, mas as bananas vão ser pequenas e poucas. Mesmo assim, é uma planta que se recupera fácil. 6. Ameixeira. A ameixa é uma fruta gostosa e fácil de encontrar. A ameixeira é resistente e se adapta a vários climas, mas prefere lugares mais frios. Se você plantar uma e não cuidar muito, ela pode até dar frutas, mas talvez não sejam tão doces. Mesmo assim, é uma árvore que não exige muito. 7. Pessegueiro. O pêssego é uma fruta que muita gente gosta, mas o pessegueiro precisa de um pouco mais de cuidado do que as outras árvores desta lista.
Ele gosta de frio e de solo bem drenado. Se você plantar um e esquecer dele, ele pode sobreviver, mas as frutas vão ser pequenas e poucas. Mesmo assim, é uma árvore que vale a pena se você tiver um pouco de paciência. 8. Figueira. A figueira é uma árvore forte e resistente, que dá frutas doces e suculentas. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. Se você plantar uma figueira e esquecer dela, ela provavelmente vai sobreviver e dar figos. O único problema é que os figos atraem formigas, então é bom ficar de olho. 9. Cajueiro. O caju é uma fruta deliciosa e o cajueiro é uma árvore resistente, que aguenta bem o calor e a seca. Ele cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. O único problema é que o cajueiro pode ficar grande demais para quintais pequenos, então é bom pensar nisso antes de plantar. 10. Abacateiro. O abacate é uma fruta gostosa e saudável, e o abacateiro é uma árvore que pode crescer muito. Ele gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. Se você plantar um abacateiro e esquecer dele, ele pode até sobreviver, mas as frutas vão demorar mais para aparecer. Mesmo assim, é uma árvore que vale a pena. 11. Pitangueira. A pitanga é uma fruta pequena e azedinha, mas muita gente gosta. A pitangueira é uma árvore resistente, que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que as pitangas atraem passarinhos, então é bom colher logo. 12. Aceroleira. A acerola é uma fruta rica em vitamina C, e a aceroleira é uma árvore que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que a acerola amadurece rápido e cai no chão, então é bom colher logo. 13. Serigueleira. A seriguela é uma fruta doce e suculenta, e a serigueleira é uma árvore resistente, que aguenta bem o calor e a seca. Ela cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. O único problema é que a seriguela pode atrair moscas, então é bom colher logo. 14. Umbuzeiro. O umbu é uma fruta típica do Nordeste, e o umbuzeiro é uma árvore resistente, que aguenta bem a seca. Ele cresce devagar, mas dá frutas deliciosas sem precisar de muito cuidado. O único problema é que o umbuzeiro pode ficar grande demais para quintais pequenos. 15. Genipapeiro. O genipapo é uma fruta diferente, que muita gente não conhece, mas é gostosa e saudável. O genipapeiro é uma árvore resistente, que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ele gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. 16. Gravioleira. A graviola é uma fruta grande e doce, e a gravioleira é uma árvore que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que a graviola é uma fruta grande e pesada, então é bom ter um espaço onde ela não caia em cima de nada. 17. Atemoeira. A atemoia é uma fruta doce e suculenta, e a atemoeira é uma árvore que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que a atemoia pode atrair insetos, então é bom colher logo. 18. Maracujazeiro. O maracujá é uma fruta gostosa e fácil de encontrar, e o maracujazeiro é uma planta que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ele gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que o maracujazeiro precisa de um suporte para crescer, como uma treliça ou uma cerca. 19. Romãzeira. A romã é uma fruta diferente e saudável, e a romãzeira é uma árvore resistente, que aguenta bem o calor e a seca. Ela cresce devagar, mas dá frutas deliciosas sem precisar de muito cuidado. O único problema é que a romã pode atrair formigas, então é bom ficar de olho. 20. Nespereira. A néspera é uma fruta doce e suculenta, e a nespereira é uma árvore que cresce rápido e dá frutas sem precisar de muito cuidado. Ela gosta de sol e de solo bem drenado, mas não precisa de muito mais do que isso. O único problema é que a néspera pode atrair passarinhos, então é bom colher logo. Agora que você já conhece essas 20 árvores frutíferas que crescem quase sem cuidado, pode escolher uma ou mais para plantar no seu quintal.
Lembre-se de que, mesmo sendo resistentes, todas as plantas precisam de um mínimo de atenção. Regar de vez em quando, tirar as ervas daninhas e proteger de pragas muito agressivas já é o suficiente para ter frutas frescas e deliciosas em casa. Se você mora num apartamento ou não tem quintal, não se preocupe, algumas dessas árvores podem ser plantadas em vasos, como o limoeiro, a pitangueira e a aceroleira. Basta escolher um vaso grande e seguir as mesmas dicas de cuidado. Outra coisa importante é observar o clima da sua região. Se você mora num lugar muito frio, como no sul do Brasil, algumas árvores vão se dar melhor do que outras. Se mora no Nordeste, onde faz calor e chove pouco, outras árvores vão ser mais resistentes. Mas, de modo geral, todas as árvores desta lista são adaptáveis e vão crescer bem em quase todo o Brasil. Por fim, lembre-se de que as árvores frutíferas são como qualquer outra planta, quanto mais cuidado você der, melhor será o resultado. Mas, se você não tiver tempo ou paciência, essas 20 opções são perfeitas para você. Elas vão crescer, dar frutas e deixar o seu quintal mais bonito e gostoso, quase sem você precisar fazer nada. Então, que tal escolher uma dessas árvores e plantar hoje mesmo? Você vai ver como é fácil ter frutas frescas em casa, sem precisar de muito trabalho. E, quem sabe, em pouco tempo você não estará colhendo goiabas, limões, mangas e outras delícias direto do pé. Aqui vão algumas dicas práticas para você começar sem complicação. Primeiro, escolha um lugar com bastante sol, porque quase todas as árvores frutíferas gostam de luz. Se o seu quintal tem um canto que pega sol o dia todo, é ali que você deve plantar. Depois, cave um buraco um pouco maior que o torrão da muda e misture a terra com um pouco de adubo orgânico, como esterco de galinha ou compostagem caseira. Isso dá um empurrãozinho inicial para a árvore crescer forte. Se você mora em apartamento ou não tem quintal, não se preocupe. Algumas dessas árvores, como a pitangueira ou o limoeiro, crescem bem em vasos grandes. Basta escolher um vaso fundo, com furos no fundo para a água escorrer, e usar uma terra boa para plantas. Regue de vez em quando, mas sem exagero, porque o excesso de água pode apodrecer as raízes. Outra coisa importante, não precisa ficar podando ou mexendo na árvore toda hora. Essas espécies são resistentes e se viram sozinhas. Se aparecerem algumas folhas secas ou galhos quebrados, você pode tirar, mas não precisa fazer isso sempre. A natureza cuida do resto. Até mesmo as pragas, como pulgões ou formigas, costumam ser menos problema nessas árvores, porque elas já estão acostumadas a se defender. E se você acha que vai demorar muito para colher as primeiras frutas, não se engane. Algumas árvores, como a amoreira e a jabuticabeira, começam a dar frutos em menos de 2 anos. Outras, como a mangueira, podem demorar um pouco mais, mas valem a pena pela quantidade de frutas que produzem. O segredo é ter paciência e deixar a árvore crescer no seu ritmo. Se você tiver crianças em casa, plantar uma árvore frutífera pode ser uma ótima atividade em família. Elas vão adorar ver a árvore crescer e, mais tarde, colher as frutas direto do pé. Além disso, é uma forma de ensinar sobre a natureza e a importância de cuidar do meio ambiente. E não se esqueça, mesmo que você não tenha muito espaço, sempre dá para plantar uma árvore pequena ou até mesmo um pé de erva-cidreira ou capim-limão, que também são fáceis de cuidar e dão um toque especial ao quintal. Por último, lembre-se de que essas árvores não precisam de fertilizantes caros ou produtos químicos. A natureza já fez o trabalho duro por você. Basta plantar, regar de vez em quando e deixar a árvore fazer o resto. Com o tempo, você vai ter um cantinho cheio de vida, sombra e frutas frescas, sem precisar gastar muito tempo ou dinheiro. Então, não perca mais tempo. Escolha uma dessas árvores, plante e aproveite os benefícios de ter um quintal cheio de frutas. Você vai ver como é gratificante colher algo que você mesmo plantou, mesmo que tenha sido com pouco esforço. E, de quebra, ainda ajuda o meio ambiente e deixa sua casa mais bonita e aconchegante. Aqui vão mais algumas dicas para você aproveitar ao máximo essas árvores que crescem quase sozinhas. Primeiro, escolha um lugar com bastante sol. A maioria delas adora a luz e vai produzir mais frutas se receber pelo menos 6 horas de sol por dia. Se o seu quintal for pequeno ou tiver sombra, não se preocupe,
Algumas, como a jabuticaba e a pitanga, se adaptam bem mesmo com menos luz. Outra coisa importante é o solo. Essas árvores não são exigentes, mas gostam de terra que não fique encharcada. Se a água da chuva ou da rega ficar acumulada por muito tempo, as raízes podem apodrecer. Para evitar isso, plante em um terreno com boa drenagem ou faça um pequeno monte de terra para elevar a muda. Se o solo da sua região for muito argiloso ou arenoso, misture um pouco de composto orgânico na hora de plantar. Não precisa ser nada sofisticado, restos de folhas, cascas de frutas ou até esterco de galinha bem curtido já ajudam. Quando for plantar, cave um buraco um pouco maior que o torrão da muda e coloque-a com cuidado. Aperte a terra ao redor para não ficar frouxa, mas sem compactar demais. Depois, regue bem para a raiz se firmar. Nos primeiros meses, é bom molhar com mais frequência, mas sem exagero. Depois que a árvore estiver crescida, a própria chuva vai dar conta do recado. Uma vantagem dessas árvores é que elas não precisam de poda constante. Você pode deixar os galhos crescerem à vontade, a menos que queira dar uma forma específica ou tirar algum ramo doente. Se notar folhas amareladas ou secas, é normal, as árvores perdem folhas velhas para dar espaço às novas. Só fique de olho em pragas, como formigas cortadeiras ou cochonilhas. Se aparecerem, não precisa correr para comprar veneno. Muitas vezes, uma solução caseira, como água com sabão neutro ou uma mistura de alho e pimenta, já resolve. Se você mora em um lugar com inverno frio, não se assuste se algumas árvores perderem as folhas. Muitas delas, como a amoreira e o pé de figo, entram em um período de descanso e voltam a brotar na primavera. Outras, como a goiabeira e a acerola, aguentam bem o calor e até produzem mais frutas em regiões quentes. E não se esqueça, mesmo sendo árvores resistentes, elas vão agradecer se você der uma atençãozinha de vez em quando. Uma cobertura de folhas secas ou palha ao redor do tronco ajuda a manter a umidade, evita ervas daninhas e ainda protege as raízes do sol forte. Se tiver espaço, plante algumas flores ou plantas rasteiras perto delas, como manjericão ou cebolinha. Além de deixar o quintal mais bonito, essas plantinhas podem afastar insetos indesejados. Com o tempo, você vai perceber que essas árvores não só dão frutas, mas também atraem pássaros, borboletas e até abelhas. Isso é ótimo para o meio ambiente, porque ajuda na polinização e mantém um ecossistema equilibrado. E o melhor de tudo, você não precisa ser um especialista para ter um pomar em casa. Basta começar com uma ou duas árvores, observar como elas se desenvolvem e ir aprendendo no seu próprio ritmo. Se tiver dúvidas sobre qual escolher, pense no que você mais gosta de comer. Se adora sucos, a acerola e a goiaba são excelentes. Se prefere frutas para comer frescas, a pitanga e a jabuticaba são ótimas opções. E se quiser algo diferente, experimente o pé de romã ou de maracujá, que dão frutos deliciosos e ainda deixam o quintal mais colorido. O importante é não complicar. A natureza já fez a parte mais difícil, e essas árvores estão acostumadas a sobreviver com pouco. Então, relaxe, plante com carinho e deixe a natureza fazer o resto. Em pouco tempo, você vai ter um cantinho cheio de frutas, sombra e vida, sem precisar gastar muito tempo ou dinheiro. E, de quebra, ainda vai se surpreender com a satisfação de colher algo que você mesmo cultivou. E o melhor de tudo é que essas árvores não exigem nenhum segredo ou técnica complicada. Basta escolher um lugar com sol, fazer um buraco na terra, colocar a muda e regar nos primeiros dias para ela pegar. Depois, é só deixar a natureza agir. Muitas delas, como a pitanga e a jabuticaba, até crescem bem em vasos, se você não tiver muito espaço no quintal. Outra vantagem é que várias dessas frutas atraem pássaros e borboletas, o que deixa o ambiente ainda mais vivo e bonito. Imagine acordar com o canto dos passarinhos enquanto eles beliscam as frutas do seu pé de goiaba ou acerola. É um jeito simples de trazer mais natureza para perto de casa. Se você mora em um lugar com clima mais seco, não se preocupe. Árvores como o umbu e o cajamanga são resistentes e aguentam bem períodos sem chuva. Já se chove bastante onde você está, a bananeira e o pé de jambo se dão muito bem. O importante é observar o clima da sua região e escolher uma espécie que se adapte naturalmente. E não precisa ter pressa.
Algumas árvores demoram um pouco para dar frutos, mas vale a pena esperar. Enquanto isso, você pode aproveitar a sombra, as flores e até as folhas, que muitas vezes têm cheiro bom ou servem para fazer chás. O pé de pitanga, por exemplo, solta um perfume delicioso quando está florido, e as folhas da goiabeira são usadas em remédios caseiros. Se você tiver crianças em casa, plantar uma dessas árvores pode ser uma ótima atividade em família. Elas vão adorar ver a planta crescer, regar e, depois, colher as frutas direto do pé. É uma forma divertida de ensinar sobre a natureza e mostrar de onde vem o alimento. E não se esqueça, mesmo que você esqueça de cuidar por um tempo, essas árvores não vão morrer. Elas são fortes e sabem se virar. Claro, se você der um pouco de atenção, como tirar ervas daninhas ao redor ou podar galhos secos, elas vão crescer ainda mais bonitas e produtivas. Mas, no geral, são plantas que pedem pouco e dão muito em troca. Então, se você sempre quis ter frutas frescas em casa mas achava que dava muito trabalho, experimente uma dessas árvores. Comece com uma ou duas, veja como se adaptam ao seu espaço e, aos poucos, vá aumentando. Com o tempo, você vai ter um verdadeiro pomar cheio de sabores, cores e vida, sem precisar de muito esforço. E o melhor, toda vez que você colher uma fruta, vai sentir aquele gostinho de dever cumprido e de conexão com a terra.